dia, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Que a graça do nosso bom Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua casa. Espero que tudo esteja bem. Obrigado por nos receber mais um dia, por essa manhã, em sua casa. Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmos, o Salmo de número 103. Livro de Salmos, o Salmo de número 103. Convide a pessoa que está aí em seu lar para estar lendo junto conosco o Salmo de número 103. Diz assim o salmista: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como o Pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Querido Deus e amado Pai, nesta manhã nós nos reunimos, ó Deus, muito embora ainda distanciados, mas nos reunimos em Teu nome para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, para entoarmos canções, ó Deus, que enaltecem o Senhor. Pai, receba a nossa adoração nessa manhã, receba o nosso louvor, ó Deus, casas, ó Deus, que hoje, nessa manhã, se conectam, ó Deus, para participar do culto, de não serem, ó Deus, simplesmente ouvintes, ó Deus, mas participantes do culto ao Senhor. Abençoa o lar, ó Deus, que a Tua presença seja marcante, ó Deus, leva-nos a um lugar seguro por esses momentos de adoração, durante os louvores, durante a Tua palavra ministrada, ó Deus, fala conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, como o pastor já disse aqui, vamos glorificar a esse Deus, apesar dessa distância no momento, mas breve nós estaremos reunidos aqui no templo, adorando o Senhor em um só coro e uma só voz, porque esse Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos louvar a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Oh Senhor Deus, almejamos este grande dia, Senhor, te encontrar na glória, Pai. Tu nos prometeste, Senhor Deus. Aleluia. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluias! Glória a Deus, Tu és Senhor em Cristo. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Como é bom, Senhor Deus. É bom saber que Te servimos, ó Pai. Saber, Senhor Deus, que hoje a nossa herança, Senhor, foi conquistada naquela cruz, na cruz do Calvário, que um dia, Senhor, verteu o Teu sangue por mim, pelo meu irmão, pela Tua igreja, Pai. Hoje eu sou livre, Senhor, para Te adorar. Hoje eu sou livre, Senhor Deus, para louvar a Ti, Senhor Deus, sabendo que a minha herança está reservada, Senhor Deus, pela Tua promessa. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem
porque sabemos, Senhor Deus, que naquele grande dia, Senhor Deus, toda língua confessará o Teu nome, todo joelho se dobrará, Senhor Deus, em adoração a Ti, em reverência, Senhor, a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reinas hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reinas hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, entre nós, Senhor. Reina hoje, entre nós, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Ah, Senhor, reina entre nós, ó Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pelo Teu amor. Senhor Deus, queremos nos achegar a Ti, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, que Tu reines sobre nós, Senhor, sobre o Teu povo. Em adoração ao Teu nome, Senhor Deus. Em louvor a Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, Te adorar. Que nós possamos Te bendizer, ó Deus. E que o Teu reino venha sobre nós, sobre nossas vidas. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Reina, Deus, sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa família, Senhor, sobre os nossos interesses, sobre as preocupações, ó Deus, que pairam sobre nós. Reina, Deus, sobre tudo e sobre todos.
Obrigado, Senhor, por esses louvores. Obrigado, meu Deus, por nos aproximarmos de Ti, de nos rendermos a Ti. Obrigado, ó Deus, por falar ao nosso coração. Senhor, cuida da vida de cada pessoa que nessa manhã participa, Deus, desse culto. Outros, ó Deus, que estarão participando durante a semana. Talvez outros, ó Deus, que ainda mais à frente, talvez semanas, meses, até anos, ó Deus, um dia, talvez estarão, ó Deus, clicando em uma ferramenta virtual e participando desse culto. Abençoa também a vida dessa pessoa. Alcança, ó Deus, confiamos em Ti. Obrigado, Pai, por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, rica e abundantemente. Mais uma vez, agradecemos a você o poder, nessa manhã, junto com a sua família, participarmos desse culto ao nosso Deus, né? De termos esse privilégio de estarmos juntos nessa manhã de domingo, dia 26 de julho, né? Louvando e bendizendo ao Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a nossa grande certeza. Do amanhã a Deus pertence. O passado nós não podemos voltar, mas a certeza que nós temos que Deus está cuidando de nós nessa manhã. Então, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Bem, gostaríamos de continuar agradecendo o seu envolvimento pelo cuidado com a igreja, o cuidado com os membros da igreja, a ação social da igreja, quem nós temos alcançado, né, conduzido todo o momento de itens que tem chegado a esse lugar e alcançado famílias. Isso é fruto do seu envolvimento, meu irmão, minha irmã, e isso é ser igreja. Jesus, ele mesmo diz que nós seríamos reconhecidos como filhos de Deus quanto mais nós amássemos uns aos outros. Então, isso é ser igreja, é entender que aquilo que temos, Deus tem nos dado e podemos dividir com aqueles que não têm. Então, Deus abençoe a sua vida. Você também, a respeito do cuidado financeiro com a igreja, seus dízimos, suas ofertas, a sua contribuição constante, seja ela através de transferência, depósito, ou até mesmo, colocando no gasofilaço da nossa igreja o seu dízimo. A nossa oração nesse lugar é que nada falte em sua casa, que Deus seja abundante sobre o seu lar, que Deus possa cuidar dos seus interesses durante esse período todo que nós temos vivido aí de pandemia, Algumas situações têm se tornado um pouco mais diferentes, mas Deus tem cuidado das nossas vidas. Bem, meus irmãos, desse lado aqui nós temos a agência, conta e o banco que você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta, tanto Itaú como o Bradesco. Mas também acredito que nesses últimos dias agora, desde quinta-feira, você já tenha visto o comunicado de retorno de culto da nossa igreja a partir do dia 9 de agosto, com algumas restrições. Então, a nossa orientação é que você compartilhe o vídeo da nossa igreja em relação ao comunicado de retorno. A partir do dia 9 de agosto, teremos 3 cultos. Um de 8 às 9, outro de 10 às 11 e o outro das 18 às 19 horas da noite. Então, caso você ainda não esteja inteirado, dessa informação do comunicado, de retorno de culto da nossa igreja com algumas restrições, você pode ir lá dar uma olhadinha no grupo do WhatsApp da nossa igreja, no Facebook e também no Instagram da nossa igreja. Então, nesses 3 veículos de comunicação, nós estamos falando sobre o retorno do culto da nossa igreja, a Igreja Cristã
de Nova Vida em Mesquita, e os horários e como você deve proceder para estar. Nós teremos que reduzir bastante o quantitativo de pessoas no culto, teremos só 100 vagas, então você vai precisar de ligar a partir de quinta-feira, amanhã, para a secretaria, marcando o horário do culto que você vai desejar estar. Então, meus irmãos, uma vez que você faça a inscrição para o culto, não deixe de estar, porque você vai estar tirando a vaga de um irmão que talvez seria ou estivesse desejoso de estar, e você agendou, você disse que estaria vindo e não veio, aí vai tirar a vaga. Então, por favor, quando você agendar o horário que você vai desejar estar, então não deixe de estar, é importante estar. Então, procure lá no grupo do WhatsApp da igreja, no Facebook da igreja e no Instagram, as orientações que nós estamos dando em relação ao retorno do culto da nossa igreja. Que bom, né, meus irmãos? Estamos podendo agora voltar, e seguir aí com algumas restrições, mas graças a Deus já retornando. Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Estaremos lendo do versículo 15 ao versículo 17. Também lembrando, para que nós não venhamos esquecer, logo mais às 15 horas nós temos a IGP na plataforma Zoom. Então, você que já cadastrou o seu filho lá no cadastro dos alunos da IGP, não deixe que ele fique de fora dessa, Então, logo mais às 15 horas nós temos lá a reunião da IGP na plataforma Zoom. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. O tema da mensagem hoje é uma palavra de advertência. E qual é essa palavra de advertência? Não devemos amar o mundo. Diz assim João, versículo 15 do capítulo 2 de 1 João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por essa manhã, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de encontrar, ó Deus, luz em meio a dias parecem obscuros, de sabermos, ó Deus, que agora estamos podendo voltar aos poucos aos cultos presenciais. Oramos, ó Deus, para que possamos ter sabedoria, obediência para seguir, ó Deus, todas as restrições que ainda temos, para que o Teu nome seja glorificado através do zelo com a obediência nesse lugar. Abençoa, Senhor, o dia 9 de agosto, que estaremos aqui durante os 3 cultos com muita alegria em nosso coração. Mas também oramos nessa manhã, para que a Tua palavra, Deus, penetre em nosso coração e mente, levando-nos, ó Deus, à consciência de uma verdade eterna e absoluta, nos mostrando o caminho, consolando os nossos corações e instruindo a nossa mente. Assim nós oramos, ó Deus, para que a Tua palavra, ela cause esse efeito em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma certa vez, uma professora levou os seus alunos para conhecer
um hospital. Chegando lá naquele lugar, ela entregou esses alunos na mão de uma enfermeira. E a enfermeira pegou esses alunos e fez um tour por todo o hospital. E aquelas crianças, elas foram observando, olhando, percebendo todo o hospital, analisando os acontecimentos, olhando como as pessoas procediam. E no final do tour do hospital, aquela enfermeira entrega essas crianças na mão da professora. E antes de despedir das crianças, ela faz uma certa pergunta. Olha, vocês gostariam de fazer alguma pergunta a respeito de que vocês observaram aqui no hospital? E uma criança levanta a mão e ela fala assim: eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que aqui nesse lugar onde vocês trabalham, vocês estão sempre lavando as mãos? Aquela enfermeira olha para aquela criança que faz aquela pergunta e responde para ela de uma forma interessante. Ela diz assim: olha, nós lavamos as mãos sempre por dois motivos. Primeiro, porque nós amamos a saúde. E em segundo lugar, é porque nós odiamos os micróbios. Interessante, meus irmãos. Por vezes, amor e ódio caminham juntos. Caminham paralelos. É isso que João está dizendo. Que nós não devemos amar o mundo, porque à medida que nós amamos o mundo, na verdade, o amor do Pai não está nesse mundo. O salmista, ele diz lá no capítulo 97, versículo 10, ele diz assim: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Paulo, escrevendo no capítulo 12 de Romanos, versículo 9, ele diz: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. A mesma Bíblia que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, também ela nos ensina a não amar o mundo. Versículo 15, João diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a pergunta que nós nos fazemos nessa manhã é a seguinte: por que nós não devemos amar o mundo? A primeira resposta é porque existe uma incompatibilidade entre o amor do mundo e o amor do Pai. João está mostrando isso, porque o amor demonstrado a esse mundo, ele não se iguala ao amor que é demonstrado de Deus por nós. Talvez você, por engano, talvez em algum momento em sua casa, você já tenha assim aberto dois potes diferentes, e esses dois potes têm um fechamento com rosca. De repente você pega o fechamento de um pote e coloca no outro, e o outro naquele que não deveria ser colocado, e quando você percebe, eles não encaixam, muito embora o fechamento é de rosca, mas eles são incompatíveis. É isso que João está querendo dizer. O amor a esse mundo e o amor a Deus, muito embora eles sejam chamados de amor, mas eles são incompatíveis. Talvez a outra pergunta que nós nos fazemos nessa manhã é: que tipo de mundo que João está falando para nós não amarmos? Bem, se Deus criou todas as coisas, se Deus fez todas as coisas que existem nesse mundo,
Então a pergunta talvez seja: será que Deus nos ordena a não amar aquilo que Ele criou? Não é esse tipo de mundo que João está tratando. João está tratando o mundo aqui como um significado de sistema. Aquilo que regula esse mundo, aquilo que conduz esse mundo, aquilo que direciona esse mundo. Os seus falsos valores, a sua falsa maneira de viver, os falsos deuses que existem nesse mundo, e às vezes nós entendemos como falsos deuses imagens criadas pela mão de homens. Não, mas dinheiro, posse, aquilo que nós tanto ostentamos, isso são falsos deuses, isso são um sistema desse mundo que João diz que nós não devemos amá-lo. É esse tipo de mundo que João vai dizer que ele jaz do maligno, lá no Evangelho, capítulo 5, o versículo 19. O mundo aqui é qualquer pessoa, qualquer relacionamento, qualquer estrutura social, qualquer circunstância ou situação que não foram redimidas pela graça de Deus. É esse tipo de mundo que João diz que nós não devemos amá-lo. O mundo aqui é toda a sociedade que se torna independente de Deus e que cria os seus próprios padrões e valores. Pessoas que vivem distanciadas, pensando diferente de uma existência de um Deus que regula e conduz todas as coisas. É esse mundo que João nos orienta que o nosso amor não deve estar nele. Da mesma forma que nós não nos conformamos com a poluição do mundo, da mesma forma que nós não devemos nos conformar com a contaminação dos rios, da mesma forma que nós não devemos nos conformar com as toneladas de lixos que são jogadas nas ruas, nós também devemos protestar contra a poluição moral do sistema desse mundo, que João diz que nós não devemos amar. Exemplo: crime organizado, o tráfico, a prostituição institucionalizada, a corrupção galopante nesse mundo, a impunidade criminosa. É esse tipo de sistema que João diz que nós não devemos permitir que o nosso coração seja arrebatado por eles. O que também não podemos deixar de lembrar que o mundo que nós não devemos amar não é somente atividades, mas atitudes do interior do nosso coração. É impossível pessoas terem uma vida externa exemplar e um coração cheio de podridão. É impossível nós olharmos para alguém e dizer: olha, essa pessoa é perfeita. Mas só que quando nós olhamos o coração, é um coração contaminado, levado pelo amor desse mundo. Meus irmãos, o amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus. É isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode ter dois senhores, porque há de agradar a um e aborrecer o outro. A razão de sermos intimados aqui na carta de João a não amar o mundo é que o amor ao mundo ele é incompatível ao amor do Pai. Esses dois amores, eles são exclusivos, eles se excluem, são excludentes. Segundo motivo, porque nós não devemos amar o mundo, é porque o amor ao mundo e o amor a Deus são incompatíveis. Em algum momento eles irão gerar um certo conflito, irão fazer uma certa oposição dentro de nós. Por isso que João diz lá no capítulo 2, 1 João, versículo 16, ele diz:
Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Se o primeiro motivo de nós não amarmos o mundo é a incompatibilidade que há nesse amor ao mundo e o amor a Deus, o segundo motivo é que eles são, de fato, excludentes. Eles se anulam. Então João ele vai nos mostrar 3 coisas que nós devemos nos distanciar para que o nosso coração não seja levado ao amor a esse mundo. Ele vai dar 3 coisas e nós vamos olhar ela pausadamente. A primeira coisa que João diz é a cobiça da carne. Nós devemos nos distanciar dela. A segunda coisa que João diz é a cobiça dos olhos. E a terceira coisa é a ostentação dos bens. Então vamos pela primeira. A concupiscência da carne ou cobiça. Meus irmãos, o que João chama de carne aqui não é essa estrutura biológica que cobre os nossos ossos e tecidos. O que João está tratando aqui são os desejos impuros que incluem todos os pensamentos, palavras e ações, como adultério, estupro, incesto, calúnia e outros. São as inclinações que a nossa natureza caída nos leva, nos impulsiona, para que a cada dia mais nós tenhamos interesses por esse mundo. O que João quer dizer aqui é o seguinte: o homem não é apenas um produto do meio, e também não é bom. Há um pensamento secular nessa sociedade, é que o homem nasce bom e conforme ele vai vivendo, ele vai se denegrindo, ele vai se depravando. Não. João diz, olha, a natureza do homem é má e ele tem que ter cuidado com a inclinação que há no coração dele. O próprio Senhor Jesus, ele disse que o coração do homem é enganoso. E é do nosso coração que procedem os maus desejos. O interessante é que houve um período na história da igreja cristã, um período chamado monástico, em que as pessoas achavam, esse período é um período estabelecido na Idade Média, as pessoas achavam que elas deveriam se esconder em grandes monastérios para que elas pudessem fugir do pecado, como se o pecado fosse algo simplesmente que estava ao redor delas, mas essas pessoas não se atentavam que o coração contaminado, o coração caído, o pecado ele gera ou ele está dentro de nós. É isso que Jesus diz, que o que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai dele. Por isso João diz, para que nós não venhamos amar o mundo, devemos estar atentos à cobiça da carne. O sistema do mundo, meus irmãos, é aquela vitrine que busca satisfazer o desejo da nossa carne. Eu não sei se você já teve aquela oportunidade, hoje em dia quase não tem mais, mas antigamente, quando tinha muito açougues, né? Você às vezes ia comprar lá a sua carne para fazer no final de semana, sempre tinha um cachorrinho, né? Babando assim, olhando para aquelas carnes lá na vitrine. É isso que João está dizendo. Esse sistema do mundo, essa vitrine que tenta nos hipnotizar, tenta nos atrair, tenta fazer com que o nosso coração se incline. Por isso João diz que a primeira coisa que nós devemos estar atentos para não amar esse mundo é
é estarmos atentos à cobiça da carne que está dentro de nós. Segundo exemplo que João usa para que o nosso coração não se incline a essas coisas, está no versículo 16 também, que ele chama de a cobiça dos olhos. Meus irmãos, há uma tendência de nós deixarmos sermos cativados pela exibição externa das coisas, daquilo que nós vemos, sem investigarmos os verdadeiros valores que estão por detrás daquilo. Somos tendenciosos a sermos alcançados por aquilo que nós enxergamos. Interessante, tem um autor que ele diz que a cobiça dos olhos é o espírito que não pode ver nada sem desejá-lo. Você já reparou isso? Quando nós fitamos os nossos olhos muito em alguma coisa, rapidamente o nosso coração fica desejoso daquela coisa. Seja o que for. Seja o que for que venha na sua mente nessa manhã. Se os nossos olhos estiverem fitados naquilo, aquilo vai se tornar um desejo do nosso coração. É o espírito, ele diz, esse autor, ele diz que a cobiça dos olhos é o espírito que crê que a felicidade se encontra nas coisas que pode ser comprada com o dinheiro e desfrutada com os olhos. É aquela ideia que nós ouvimos, que quanto mais eu tenho, mais eu preciso. Sabe aquela história que a pessoa fala assim, fulano come com os olhos? É uma grande verdade. A cobiça dos olhos, ela faz isso, faz com que nós nunca, em momento algum, venhamos nos sentir satisfeitos, sempre precisamos de alguma coisa a mais, sempre queremos mais. Esse é o espírito desse mundo. Sabe aquela coisa? Eu tenho um televisor de 55 polegadas, mas se eu tivesse um de 72... eu tenho esse carro aqui tão bom, mas tão bom, mas olha, vão lançar um agora em 2021. A cobiça dos olhos é tentar encontrar felicidade em coisas que nós podemos comprar com dinheiro e desfrutar com os olhos. O ponto é que nós tentamos encher com coisas e pessoas e atividades o vazio que há em nós, meus irmãos, que só Deus pode preencher. É por isso que João está dizendo que esses dois tipos de amores, eles são incompatíveis. Porque um satisfaz a natureza caída que há em nós, o outro satisfaz a dependência que nós temos de alguém que pode nos sustentar e nos conduzir. Por isso, João está dizendo que esse amor ao mundo não demonstra o amor de Deus em nós. Interessante que João fala sobre um terceiro exemplo, que nós devemos estar atentos para não sermos levados pelo amor desse mundo. Ele diz sobre a ostentação dos bens. Interessante que quando nós pensamos sobre ostentação, a gente pensa em algo que é sublime, algo que é quase impossível dos outros ter, mas entenda, nem sempre aquilo que nós ostentamos tem um valor muito imenso. Às vezes o nosso coração se leva por pouca coisa e ostentamos pouca coisa. João também ele tinha essa ideia, ele sabe que essa ideia de ostentar é a soberba da vida, é a ideia de alguém que é aquele fanfarrão, é aquela pessoa que conduz coisas como se fosse
uma das melhores coisas do mundo, ele se apega àquilo, ele não abre mão daquilo. Existe um autor que ele considera a ostentação da vida como um narcótico, uma droga, que é um falso moderador de humor, que enquanto a pessoa tem aquilo, ela é feliz, entre aspas, ela é alegre. Ele considera a ostentação da vida como algo que estimula a autoimagem. Você já reparou? Existem pessoas que se definem por aquilo que têm. Existem pessoas que se definem por aquilo que acabou de conquistar. A ostentação da vida é isso. É alguém que se deixa ser seduzido, anestesiado e aceita uma vida que não é a sua verdadeira vida. Que se permite ser definido por aquilo que tem. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez pessoas assim sejam pessoas muito próximas de você. A ostentação da vida, meus irmãos, a soberba, meus irmãos, produz uma alucinação ilusória em nós mesmos. Nós começamos a pensar que somos pessoas que na verdade não somos. A soberba da vida é a ostentação pretensiosa, é gostar de holofotes que iluminem a nossa existência. É o desejo de brilhar, de ofuscar os outros com uma vida pomposa. Você talvez conheça pessoas assim. São essas coisas que João diz, olha, devemos ter cuidado, porque quando essas coisas começam a operar em nosso coração, aí demonstra que o nosso amor está no sistema desse mundo. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Mas apesar de tudo isso que João está dizendo, que essas coisas nos levam a amar o mundo e esquecer de Deus, e fazer com que o amor do Pai não esteja em nós, João diz uma outra coisa também interessante: por que nós não devemos amar o mundo? E que motivo é esse? É que a cultura, a filosofia, a maneira de pensar desse mundo, o sistema desse mundo, ele é transitório, ele não dura para sempre, ele passa rapidamente. Por que não devemos amar esse mundo? Porque o mundo e suas trevas estão sendo dissipadas. E aqueles que vivem debaixo da cobiça, da concupiscência mundana, certamente passarão. Meus irmãos, um dia, tudo que é visto, tudo que é encantador, tudo que é prazeroso nesse mundo irá passar. Tudo nesse mundo é transitório. Um dia você foi bonitão, hoje já não é mais. Um dia você teve cabelo, já não tem mais. Um dia você teve aquele corpo perfeito, agora você tem barriga. É isso que João está dizendo. Nós não devemos amar o sistema desse mundo, os valores, porque um dia tudo isso passa. Meus irmãos, quem passa atentamente pela vida, ela consegue perceber os lugares nesse mundo que passa. As coisas que cobiçamos hoje não preenchem o vazio do nosso coração. Quando nós colocamos as mãos em alguma coisa, já começamos a desejar outra. Será que você nunca percebeu isso na sua vida? Volta e meia eu percebo na minha. Às vezes a gente deseja tanto uma coisa e a gente consegue e diz, agora eu tenho tudo aquilo que todo mundo tem. Daqui a pouco a gente já começa, é melhor ter outra coisa. Porque todo mundo tem a mesma coisa. Meus irmãos, os nossos desejos saciados nunca ficam silenciados, mas cada vez mais eles ficam sedentos para novas conquistas. A nossa vida fica inquieta enquanto nós ficamos
sujeitos a esse mundo, ao sistema desse mundo, à cobiça desse mundo, aos desejos, aos bens materiais desse mundo. Um dos primeiros bilionários desse mundo, quando morreu, alguém perguntou ao contador dele: olha, me diz uma coisa, quanto ele deixou em dinheiro nesse mundo? E a resposta daquele contador foi o seguinte: ele não levou nada, ele deixou todo o seu dinheiro. Na Revolução Francesa, em 1973, uma atriz francesa, ela se vestiu em um carro alegórico e saiu desfilando pelas ruas da França, e ela se dizia a deusa da razão. 15 anos depois da Revolução Francesa, um médico recebe uma mulher no seu consultório à beira da morte, e ele faz a seguinte pergunta para ela: quem é você? Ela responde: eu sou a deusa da razão. É por isso que João diz que nós não devemos amar esse mundo, porque as coisas desse mundo, elas passam. O sistema desse mundo, ele passa. O que nós podemos, meus irmãos, nessa manhã, resumir sobre o anseio que existe em nosso coração em amar esse mundo? Como é que nós podemos dar resposta ao nosso coração para que ele não se deixe ser levado por isso? Bem, eu diria que nós podemos resumir como resposta ao nosso coração nessa manhã, para não amarmos esse mundo, com aquilo que Jesus nos diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nessa manhã, Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que todos os dias somos tentados pela ostentação, pela cobiça dos olhos, pela cobiça da carne. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos isso. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que esses dois amores, o amor ao mundo e o amor ao Pai, eles são incompatíveis. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, ó Deus, que o amor ao sistema desse mundo, ó Deus, ele é passageiro, ele é ilusório. Ele talvez traga uma certa alegria momentânea, mas não é duradoura. Ajuda-nos, ó Deus, a submeter o nosso coração ao Senhor. A sabermos, ó Deus, a entender como devemos, ó Deus, priorizar os nossos valores, a nossa alegria. A sabermos sim, ó Deus, a usufruir daquilo que o Senhor criou, mas não sermos dados ao sistema e aos valores desse mundo, ó Deus, que determina o que a pessoa pode ser ou deixar de ser. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitir que o nosso coração seja levado pela ostentação desse mundo. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.